Aula 3 de circuitos de corrente alternada. Nessa aula, nós falaremos sobre dois dispositivos eletromagnéticos, ou seja, são dois princípios, dois dispositivos que têm como princípio o eletromagnetismo, que são eles, o transformador e o relé. E por último, faremos um resumo. Caso vocês não tenham visto ainda os vídeos que eu disponibilizei, são 6 vídeos, que falam sobre os conceitos de eletromagnetismo, eu peço que vocês pausem essa videoaula e assistam os vídeos, podendo clicar nos links que estão aqui na apresentação. Caso vocês já tenham assistido os vídeos, então beleza, a gente pode continuar, porque você já tem a noção de como funciona o princípio do eletromagnetismo, onde se eu tiver uma bobina, se eu tenho uma bobina e faço passar por essa bobina uma corrente elétrica, eu teria ali um campo magnético nessa bobina. Também vocês podem perceber que, caso o contrário também acontece, se eu tiver uma bobina e fizer com que passe um campo magnético pela bobina, eu terei uma corrente induzida aqui na bobina. Então, os dois acontecem. Só que no segundo caso, para que eu tenha uma corrente induzida e uma tensão induzida, eu preciso ter uma variação do fluxo, tá? Então, no primeiro momento, se eu fizer com que passe um fluxo, um campo magnético por essa bobina, eu vou ter uma corrente induzida só no primeiro momento. Se eu não variar a intensidade desse fluxo, eu vou interromper o fluxo de corrente e a tensão induzida. Se isso está muito claro para vocês, a gente pode falar do primeiro dispositivo eletromagnético, que é o transformador. O princípio de funcionamento de um transformador, ele é bem simples. Então, ele é constituído basicamente de um núcleo de ferro magnético, ou seja, é um material que facilita o fluxo do campo magnético por ele. E tenho duas bobinas. Uma bobina eu chamo de bobina do primário, é sempre aquela que recebe a tensão. E a outra é a bobina do secundário, é aquela que transforma a tensão, ou seja, aumenta ou diminui a tensão. Lembrando que o objetivo do transformador é justamente esse: você, a partir de um valor de tensão, você conseguir ampliar a tensão na saída ou diminuir a tensão na saída. Então, eu posso dividir aqui. De um lado, eu tenho o primário, sempre representado pela letra P. Não confundam com o valor de pico, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho tensão do primário, não tensão de pico. Mesmo porque, quando eu trato de transformadores, eu trato apenas valores eficazes. E aqui, desse lado, eu tenho o secundário, ou seja, aquele que vai ter a tensão ampliada ou reduzida. Como que funciona o transformador? No primário, eu tenho uma bobina e no secundário, eu tenho uma bobina. A quantidade de espiras dessa bobina, ela influencia diretamente na tensão, se ela vai ser uma tensão maior ou uma tensão menor. Mas primeiro vamos entender como que ela funciona. No lado do primário, eu coloco a tensão a ser transformada. Então, eu tenho um certo valor de tensão aqui em corrente alternada. O transformador só funciona em corrente alternada. Quando eu tenho uma tensão nessa bobina, eu vou ter uma corrente fluindo pela bobina. Portanto, vou criar aqui um campo magnético nessa bobina. Como essa bobina está em volta de um material ferromagnético, esse material ferromagnético ele facilita a condução do campo magnético e esse campo magnético vai passar pela bobina do secundário. Então, a bobina do secundário recebe um campo magnético e toda vez que eu tenho uma variação de fluxo do campo magnético na bobina do secundário, eu vou ter uma tensão induzida e uma corrente induzida também. Então, vou chamar isso aqui de corrente do secundário. Se eu não variar esse fluxo, o que vai acontecer? A tensão ela vai diminuindo até
ficar nula e a corrente também. Portanto, é fundamental que para o transformador funcionar, eu tenha uma tensão em regime alternado. Então, eu tenho tensões que ficam variando ao longo do tempo, porque assim o fluxo aumenta o valor em um dado momento. O fluxo diminui de valor. Em outro momento, o fluxo inverte o sentido. E aí eu tenho sempre a variação do campo magnético na bobina do secundário. Portanto, eu tenho sempre uma tensão induzida porque o fluxo magnético está variando na bobina do secundário. Ou seja, com isso, eu consegui, a partir de uma tensão do primário, criar uma tensão no secundário, de um circuito completamente isolado. Por que está isolado? Porque não tem nada que ligue esse circuito aqui nesse circuito. Não tem nenhum fio os conduzindo. A única coisa que existe entre eles é um campo magnético. Então, esse aqui é o símbolo do transformador. O símbolo eu tenho a tensão do primário, vou ter uma corrente do primário, e do outro lado eu tenho uma tensão do secundário e uma corrente do secundário. Lembrando que na saída do secundário eu também tenho corrente alternada. Assim como no primário também tenho corrente alternada. E quais são as relações matemáticas de um transformador? A gente vai partir do princípio de um transformador ideal. O que é um transformador ideal? É aquele que não tem perdas. Então, toda a potência elétrica que ele recebe, ele vai transmitir no secundário. Então, perda zero. Nisso, eu posso afirmar então que a potência do primário é igual à potência do secundário. Lembrando que potência nada mais é do que o produto da tensão pela corrente. Então, no lugar da potência do primário e da potência do secundário, eu vou transformar pela tensão vezes a corrente do primário e a tensão vezes a corrente do secundário. Dessa forma, eu tenho a tensão do primário vezes a corrente do primário é igual a tensão do secundário vezes a corrente do secundário. A ideia do transformador, eu falei no começo, ela é aumentar ou diminuir a tensão do secundário. Então vamos supor não, a potência não vai mudar. Toda a potência do primário vai para o secundário. Se no secundário eu aumento a tensão em relação ao primário, estou aumentando. Se isso acontecer e a corrente continuar a mesma, a potência vai aumentar. Está errado, porque a potência é sempre igual. Então, se eu estou aumentando a tensão no secundário, a corrente vai diminuir. O contrário também acontece. Se o meu transformador está diminuindo a tensão no secundário em relação ao primário, a corrente vai aumentar. Isso também é uma forma de vocês observarem um transformador. Se vocês pegam um transformador antiguinho e você não sabe qual que é o lado de alta que recebe alta tensão e o lado de baixa tensão, porque vamos supor eles perdeu os dados, a placa já não está mais no transformador, a placa de identificação. Uma forma de ver é sempre olhar o lado que tem um condutor mais grosso. O lado que tem um condutor mais grosso significa que ele suporta uma corrente maior. Se ele suporta uma corrente maior, esse lado é o lado que tem a tensão menor. Então vocês ficam sempre de olho ali no transformador. Lembre-se que sempre que eu tiver uma corrente maior, a tensão será menor. Então, esse lado vai ser o lado de baixa tensão, uma tensão menor, e outro lado vai ser uma tensão maior, uma alta tensão aqui. Só que como que eu faço, como que eu amplio a tensão ou diminuo a tensão do transformador? E aí a gente vai usar essa equação aqui, que faz a relação entre tensão e número de espiras, que nada mais é do que uma regra de 3. Então aqui eu tenho a tensão do primário e a tensão do secundário. Toda vez que eu aumento a quantidade de espiras de um lado, a tensão nesse mesmo lado vai aumentar, porque eles são diretamente proporcionais. O mesmo serve para o secundário. Se eu aumentar o número de espiras do secundário, a tensão do secundário vai aumentar também. Mas se eu quiser diminuir a tensão no secundário,
é só diminuir o número de espiras do secundário que a tensão vai diminuir em relação ao primário. E aí eu vou ter um transformador que diminui a tensão. Então a relação é bem simples. Tensão do primário dividido pela tensão do secundário é igual ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Então vamos supor que no lado do primário, aliás, a relação entre número de espiras do primário e do secundário é 2 para 1, ou seja, no lado primário eu tenho 2 vezes mais espiras do que no lado secundário. Isso significa que a tensão no primário vai ser o dobro da tensão no secundário. Essa é a relação. Se eu tiver metade das espiras no primário, a tensão no primário vai ser a metade também. E em relação à corrente? Em relação à corrente, é o contrário. Eu faço inversão. Então, a corrente do secundário dividido pela corrente do primário é igual ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Então, é aquela relação. Se aqui eu tenho uma relação direta, ou seja, aumento o número de espiras, proporcionalmente aumento a tensão, se eu aumento a tensão, a corrente tem que diminuir, como a gente já viu. Então, né, na equação que trata da corrente, ela é ao contrário da equação que trata da tensão elétrica. Basicamente, o que a gente precisa saber? Se eu tenho um transformador, então eu tenho uma bobina no primário e eu tenho uma bobina no secundário. Vou fazer de verde. Se vamos por um caso prático ali, eu tenho uma tensão de 127 volts, 110 para ficar mais fácil o cálculo. E eu quero que esse transformador ele aumente, dobre a tensão para eu ligar a uma máquina de 220 volts. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que enrolar o transformador, mas se aqui no lado do primário eu coloquei 50 espiras, quantas espiras eu tenho que colocar no secundário? Ou seja, quantas voltas eu tenho que dar no fio em volta do núcleo do transformador? O dobro. Eu tenho que dar 100 voltas. Por quê? Porque eu quero dobrar a tensão. Essa é a relação. Vamos supor que eu tenho o contrário agora. Eu estou aqui, eu estou em Santa Catarina, lá a tensão é 220 volts, e quero ligar um equipamento de 110 volts. Se eu ligar direto, vai queimar. Vou usar o transformador. Como tem que ser a relação do transformador? Eu quero diminuir a tensão pela metade. Então, se esse transformador tem 100 espiras no lado primário, no lado que recebe a tensão, ou seja, o lado que é ligado na tomada, o lado do secundário tem que ter a metade, tem que ter 50 espiras. É bem simples o funcionamento do transformador, como vocês podem observar. Vamos falar também da corrente de Foucault. Outro nome dado à corrente de Foucault, que foi quem descobriu essa corrente, é corrente parasita. Por quê? Porque ela é uma perda dentro do transformador. Até no slide anterior, a gente estava tratando o transformador como ideal, mas a gente vai ver que nada é ideal na prática. O transformador possui sim perdas. O que é uma corrente de Foucault? Toda vez que eu tenho um campo magnético, como vocês devem ter visto no vídeo que eu indiquei para vocês, em volta do campo magnético eu sempre tenho correntes induzidas. Então vamos olhar aqui. Aqui vocês observam a corrente induzida em uma placa, né? Sempre no sentido perpendicular ao sentido do campo. Se eu pegar e fizer um enrolamento aqui em volta desse núcleo de ferro e fizer com que tenha uma corrente ali e proporcionalmente e consequentemente tenha um campo induzido, então vou ter um campo induzido aqui nesse núcleo de ferro. O ideal no meu transformador é que esse campo induzido ele chegue até a outra bobina. Então, se eu tenho aqui
Essas são as espiras que eu desenhei de um lado. O ideal é que o campo induzido ele passe totalmente e vá para o outro lado induzindo a bobina do secundário. Mas uma parte desse campo ele vai se transformar em corrente induzida. Então eu vou ter uma corrente no sentido perpendicular aqui em volta do campo magnético. E isso para mim são perdas, porque essas correntes elas acabam aquecendo por efeito Joule. Vocês já sabem como calcular, né? É uma potência R vezes I ao quadrado. Então, essa é a corrente parasita. Se eu tenho a resistência aqui do material ferromagnético, eu vou ter uma perda de potência. E isso não é ideal. Isso é o que vocês observam aqui nesse gráfico, ó, nessa figura. Então, se eu fizer um corte no material ferromagnético, vocês veem ali como B, que é o campo magnético passando, fluindo por ele, mas em volta dele eu tenho essas correntes ali que estão sendo consumidas, estão virando aquecimento. Por isso que os transformadores aquecem, os motores também que têm material ferromagnético ali em volta das bobinas, eles também aquecem, infelizmente. Qual que é? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas qual que é a solução disso aí? A solução é você diminuir a circulação dessas correntes, ou seja, você vai colocar placas que vão impedir a circulação dessas correntes. Ou seja, se vocês já devem ter visto os transformadores, ao invés de ter um material maciço como esse aqui, onde tem o livre fluxo da corrente, ele é formado por diversas placas finas, limitando o fluxo da corrente entre uma placa e a outra. E com isso, a gente consegue diminuir as perdas por correntes parasitas. Na verdade, o que está sendo proposto quando se faz essa solução tecnológica é aumentar a resistência entre as placas, entre uma placa e a outra, e aí você tem menos fluxo da corrente ali. Você vai ter mais resistência? Vai ter mais resistência sim, tá? Então, se você está aumentando a resistência, vai aumentar a potência? Não, não na mesma proporção. Por quê? O pior aqui é a corrente, porque a corrente ela é ao quadrado. Então, qualquer aumento na corrente, a potência ela recebe o efeito ao quadrado. É mais viável, então, você aumentar a resistência e diminuir a corrente, porque aí você diminui de forma exponencial as perdas por, por efeito de Foucault. Então, falei basicamente o que é a corrente de Foucault, ela funciona. Como estamos falando de perdas no transformador, esse tópico é dedicado à eficiência dos transformadores. Saibam que a eficiência dos transformadores, embora existam perdas, ela é muito interessante, ela é muito boa a eficiência do transformador, próximo de 95%. Onde estão as perdas do transformador? Nós temos três tipos de perdas. Perdas por esterese, que é perdas por magnetização. Eu não vou entrar nesse detalhe, que ele é bem complexo, mas podemos dizer que parte do fluxo magnético ele se perde ao longo do caminho. Outras perdas. Perdas por corrente de Foucault, que a gente viu no tópico anterior. E também temos perdas devido à resistência do cobre. Então, se o enrolamento ele é feito de cobre, a gente viu logo no começo de circuitos que o cobre tem uma resistência elétrica, portanto, teremos perdas também. Essas perdas serão por efeito Joule, que é a perda por aquecimento. Então, considerando tudo isso, como que a gente calcula a eficiência de um transformador? O ideal era que a potência do primário fosse igual à potência do secundário. Isso num transformador ideal. Mas não, a potência do primário é maior do que a potência do secundário. A gente vai ter um pouquinho de perdas. Ou, se a gente quiser reescrever isso, a potência do primário é a potência do secundário, mas por a potência dissipada. Se eu somar tudo isso, dá a potência do primário. Beleza. Como que a gente calcula a eficiência em porcentagem? A eficiência é a potência do secundário dividido pela potência do primário vezes 100. Lembrando que o valor sempre vai dar abaixo de 100. Vai dar, então, valores
próximo de 100, eu espero, porque os transformadores são bem eficientes, assim como os motores elétricos são bem eficientes, mas não vai ser 100. Agora nós falaremos do relé, ou do relé, como alguns chamam. O princípio do relé, como era esperado, é também um princípio do eletromagnetismo, ou seja, ele possui uma bobina. Só que agora essa bobina, ao invés de receber corrente alternada, como acontece com o transformador, ela recebe corrente contínua. Por quê? Eu não quero induzir nenhuma tensão em outra bobina nem nada. A única coisa que eu quero é fazer com que passe uma corrente por essa bobina, e quando passa uma corrente por essa bobina, eu vou ter aqui um fluxo magnético, ou seja, eu vou ter aqui um ímã, que a gente chama de eletroímã, com polo norte e com polo sul. Por que que isso vai ser importante? Porque é o seguinte, vamos supor que eu tenho um equipamento de controle, ou ele serve para acionar o motor, ou para acionar uma outra carga, uma máquina diferente. Só que esse meu circuito de controle, ele vai acionar a carga, mas ele tem uma capacidade baixa de corrente, ele não tem corrente suficiente para acionar uma carga pesada. O que eu faço então? O meu circuito de controle ele vai ser ligado aqui na bobina. E ele vai mandar um sinal bem baixo de corrente, porque é o máximo que ele suporta. Porém, vai ser suficiente para transformar essa bobina no ímã. Então vamos olhar essa figura aqui. O meu circuito de controle ele está ligado aqui na bobina. Ele manda uma corrente bem baixa. Quando ele manda uma corrente bem baixa, eu transformo essa bobina no ímã. E esse ímã vai atrair essa parte móvel metálica. Quando ela atrair essa parte móvel metálica vai abaixar e vai entrar em contato com esses dois terminais aqui. Um que é chamado de NA e o C. Ou seja, aqui eu posso ligar minha carga numa outra fonte de tensão, permitindo a passagem de uma corrente bem mais alta. E aí eu preservo o meu circuito de controle, que está jogando apenas uma corrente baixa. Isso significa que o meu circuito de controle, ele aciona uma outra carga, apenas sendo utilizado como um eletroímã. O relé, ele possui pelo menos 5 contatos. Vocês vão encontrar ali na prática, a gente vai mostrar um exemplo de um relé que possui 6 contatos. Quais são eles? Os dois contatos principais que são da bobina, onde eu vou ter um circuito aqui que vai ser usado para ligar ou desligar o sistema. O comum, como o próprio nome diz, ou ele vai ser ligado no GND ou na fonte de tensão. Um dos contatos é o contato NA. Esse nome vem de normalmente aberto. Por quê? Se eu não tiver nenhuma corrente na bobina, esse contato NA ele está sempre desligado, ele não está ligado com ninguém. E quando eu jogo corrente na bobina, ele fica ligado com o comum. O outro contato, ele é o NF. Por quê? Ele é normalmente fechado. Ele normalmente, sem corrente na bobina, ele fica ligado já com o comum. E quando eu jogo corrente na bobina, ele fica aberto e fica desligado. Então eu posso utilizar para os dois casos. Se eu tiver uma situação onde eu jogo uma corrente na bobina e o meu circuito desliga, eu uso o NF, porque normalmente ele fica fechado. Quando eu jogo corrente na bobina, ele fica aberto e desliga. Se eu quiser montar um circuito onde eu tenho um equipamento que normalmente fica desligado e quando eu jogo corrente na bobina ele liga, eu uso o NA, ou seja, normalmente ele fica desligado, quando eu jogo corrente na bobina ele liga com o comum. Então tem essas duas aplicações ali do relé. É claro que ficou ainda um pouco confuso, mas a gente vai tratar dessas questões ainda. Então vamos lá. Aqui tem a vista debaixo de um relé. Então, se a gente olhar um relé simples, que é bem fácil de encontrar esse relé, ele tem 5 terminais. Vocês vão encontrar aqui a bobina. Ele vem com um desenho também embaixo dele, onde vocês podem identificar os contatos.
Tem a bobina, então aqui eu vou ligar meu circuito de controle. Aqui pode ser, por exemplo, um microcontrolador, um Arduino. O microcontrolador aqui, ó. Liga o microcontrolador e ele vai controlar quando eu vou ligar ou não o circuito. Aqui no contato central, eu posso ligar, por exemplo, posso ligar na tomada, na rede ali, 127 volts. E aí, se eu quiser que o meu circuito ele só ligue quando eu jogar uma corrente na bobina, eu vou utilizar o contato normalmente aberto. Então, no contato normalmente aberto, eu ligo ali, vamos supor, uma lâmpada. Uma lâmpada ligado aqui no neutro aqui do meu circuito. O que vai acontecer então? Se eu não tiver corrente aqui saindo do microcontrolador, a bobina não será acionada, portanto, o circuito fica do jeito que está. Desse modo, a lâmpada não acende. Ó. A corrente tenta vir por aqui, chega aqui no contato central, vem para esse lado que não está ligado em lugar nenhum. E a lâmpada que está aqui não recebe corrente, ela não liga. Se o meu circuito acha que é o momento de ligar a lâmpada, ele aplica uma corrente baixa aqui. A corrente aciona a bobina vira um ímã e o ímã atrai esse terminal para esse lado aqui e desliga esse canto. O que acontece? A corrente vem pelo contato central, vem por esse lado, aciona a lâmpada, acende a lâmpada e a corrente volta para o negativo, lá o neutro. Então aí eu acionei a carga. Vamos supor agora que eu tenho o mesmo circuito, mas eu quero utilizar o contato normalmente fechado, ou seja, eu tenho um circuito que a lâmpada sempre fica acesa e quando eu jogo uma corrente, ela tem que apagar. Como que vai funcionar? Eu vou usar o contato normalmente fechado, então aqui eu ligo na tomada, aqui eu tenho a lâmpada, e é isso. Quando eu não tenho corrente saindo do meu circuito de controle, a corrente vem pelo contato central, aciona a lâmpada acende e a corrente volta para o polo negativo. É claro que estou falando de corrente alternada, então não tem mais esse conceito de polo negativo, mas a gente vai ver depois, tá? E aí vamos supor que num dado momento eu queira apagar a lâmpada. Aí o meu circuito joga uma corrente aqui, a corrente aciona a bobina vira um ímã, o ímã atrai essa parte móvel para cá, e aí o que acontece? A corrente que estava vindo nesse sentido chega aqui, não tem para nenhum outro lugar para onde ir, ou seja, a lâmpada apaga, não vou acender, não tenho mais uma lâmpada acesa aqui no caso, tá? Então é bem simples. O que vocês têm que ficar de olho? Nas informações principais do relé. Ele vai trazer ali qual que é a tensão da bobina. Geralmente a tensão da bobina ela é uma tensão baixa. Então pode ser de 5 volts, 12 volts, 24 volts. Isso para alimentar a bobina aqui, tem uma tensão baixa e uma corrente baixa. O lado da carga, que é tudo isso aqui, que é da carga, aí geralmente eu tenho 127 volts, 220 volts, então ali vocês têm que ficar de olho nessas informações do relé. Olha que interessante, com uma tensão extremamente baixa, uma tensão contínua, eu consigo acionar uma carga em corrente alternada com uma tensão alta, uma corrente alta. Essa é a importância do relé. Por último, eu fiz uma prática e disponibilizei um vídeo para vocês, mas eu quero que vocês depois apliquem essa prática utilizando o simulador. Então, depois, vocês vão ver agora na sequência o vídeo, mas basicamente eu estou acionando uma carga com o Arduino. É claro que se você não tem experiência com o Arduino, eu vou fazer depois sem o Arduino também, que funciona numa boa, trocando o Arduino como uma fonte de tensão com uma tensão baixa de 5 volts, que é a tensão do Arduino. Então, o que eu fiz aqui? Eu tenho um botão, esse botão vai ser meu controle.
ele está ligado, esse botão ele está ligado no pino 2 do Arduino. Então o Arduino vai ficar lendo esse botão. Toda vez que eu apertar o botão, ele vai mandar um sinal e vai acionar a bobina do relé. Então vocês vão observar aqui que a corrente ela vai ser baixa, como tem que ser, porque senão eu vou queimar a saída do Arduino. E aí, quando eu acionar a bobina do relé, o relé vai virar um eletroímã, vai fechar os contatos onde estão ligadas a minha carga. A minha carga ela está ligada aqui numa fonte de tensão de 12 volts, se eu não me engano. Tá? É porque aqui no simulador que eu estou utilizando não tem 127 volts, então eu peguei uma lâmpada de 12 volts, mas só para mostrar que eu consigo acionar uma carga com tensão maior e uma corrente maior. Coloquei 3 cargas, 3 lâmpadas para dar uma corrente maior também. E aí, quando eu acionar, vocês vão ver no vídeo, ele vai... Aqui eu mostro os detalhes do relé. É um relé de 6 pinos. E aí, quando eu acionar o botão, ele tem que... Olha, ó, ele tem que acionar as lâmpadas. E aí vocês vão perceber que, olha quanto a corrente que está saindo do Arduino. Eu estou usando uma corrente de 26,4 mA do Arduino, uma corrente extremamente baixa. Em compensação, olha a corrente que está sendo utilizada para alimentar as cargas, 742 mA. Ou seja, eu jamais conseguiria acionar essa carga apenas com o Arduino, porque o Arduino não suporta uma corrente alta desse jeito. Então, por isso que eu quero mostrar qual que é a importância do relé. Em seguida, para quem não sabe mexer para quem não sabe mexer com Arduino, dá para fazer a mesma prática usando uma fonte de tensão. Então, liga uma fonte de tensão de 5 volts e liga o botão também. Toda vez que eu acionar o botão, eu vou jogar 5 volts ali no relé. Está saindo uma carga, uma corrente de 40 miliamperes da fonte de 5 volts. E a fonte de 12 volts que está ligada na carga estão saindo 750 miliamperes. Ok, pessoal? É isso que eu tinha planejado para vocês sobre essa aula 3, que é a aula de dispositivos eletromagnéticos. Eu montei uma aplicação aqui no Tinkercad usando o Arduino para demonstrar para vocês como que a gente trabalha com o relé. Aqui tem um tipo de relé que ele não é muito usual, que são 6 pinos. O mais usual são os relés de 5 pinos, como vocês viram na aula. Mas tudo bem, a gente consegue mexer com ele sem nenhum problema, porque aqui tem estampado no layer superior dele como que são as ligações. Então, eu já vou aproveitar e dar um zoom. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, isso. Ó, se vocês perceberem, eu tenho todos esses terminais, são 6. Qual que é a ideia desse relé? Esse relé, ele funciona com uma carga de até 24 volts em corrente contínua, 3 amperes, para acionar uma carga de 125 volts. A ideia é o seguinte, então, a ideia do relé é para vocês acionarem uma carga com uma potência alta a partir de uma corrente baixa de acionamento. Então, o Arduino, que tem uma corrente baixa na saída das portas, eu não sei agora de cabeça, depende do modelo do Arduino, mas não deve passar de 100 mA. Acho que bem abaixo desse valor. Então, o Arduino ele vai controlar a carga, mas com uma corrente baixa. Então, eu vou receber da porta do Arduino, vai chegar aqui, ó, nessa bobina. Então, essa bobina chega o sinal, a corrente baixa, que vai para o GND. Quando a corrente passa por essa bobina, ela vai acionar uma chave. Eu tenho duas posições de chave. Aqui é o comum. Então, esse terminal e esse eles estão ligados em curto-circuito, que é o comum. E geralmente ele vai para o GND. Esse terminal aqui, um é normalmente aberto e outro normalmente fechado. Ou seja, esse terminal aqui, que na verdade é o 5, aliás, desculpa, é o 6, ó. Olha a posição dos terminais. Então esse aqui é o
no extremo esquerdo. O 6 ele é normalmente fechado, significa que quando não tem corrente passando pela bobina, ele não fica ligado a lugar nenhum, ele está isolado. Esse terminal, que é esse aqui, ó, ele é normalmente fechado, significa que quando não está passando corrente pela bobina, ele está conectado com esse pino e com esse. É o que está mostrando aqui, ó. Esses dois estão em curto-circuito e também está ligado com esse pino aqui. Quando eu jogar um sinal, uma corrente na bobina, o que vai acontecer? Essa posição da chave que estava aqui muda para essa posição. E aí, esse lado fica conectado nesse terminal. Sabendo disso, o que eu fiz? Então eu programei o Arduino, uma programação simples, coloquei aqui no Arduino um botão que está ligado no pino 2 e o pino 3 é o que vai enviar o sinal, que se é para ligar ou desligar a minha carga. Então se eu apertar o botão, ele vai enviar o sinal para ligar a carga. Se eu soltar o botão, ele tem que desligar a carga. A carga são 3 lâmpadas aqui, no caso elas são lâmpadas de 12 volts. E eu liguei uma fonte então com uma tensão de 12 volts também. Então tenho 2 circuitos isolados. Eu tenho um circuito do Arduino, que vai se limitar a ler se o botão foi ou não pressionado. Se ele for pressionado, ele vai fazer com que passe uma corrente pela bobina do relé. É um circuito independente do circuito da carga. O que é o circuito da carga? É uma fonte de tensão de 12 volts que está ligado nas 3 lâmpadas em paralelo. Se as lâmpadas estão em paralelo, todas têm também 12 volts. E elas vêm aqui para o comum do relé. O que eu quero? Eu quero que toda vez que eu tenha uma corrente na bobina, a corrente da fonte passe pela lâmpada, venha para o comum e aí venha para esse pino do extremo aqui, que geralmente ele fica aberto, mas quando tem corrente na bobina, ele fica fechado e aí ele vai para o GND. Entenderam, né? Ou seja, quando eu jogar corrente na bobina, vou ampliar de novo. Quando eu jogar corrente na bobina, o que vai acontecer? Ele vai fechar esse circuito aqui, ó. O circuito que vem da lâmpada com 12 volts e vai para o GND que está ligado nesse pino aqui. Então ele fecha o circuito. Vou então fechar aqui. Ativei. Então tenho 12 volts na fonte. Perdi isso aqui. Tá, zerou, não tenho corrente, na saída não tenho nada, por quê? Porque eu não estou apertando o botão. Quando eu aperto o botão, o que acontece? Olha a corrente que está saindo da porta do Arduino, está saindo 28,6 mA apenas, uma corrente extremamente baixa. E olha a corrente que está passando pelas lâmpadas, 750 mA, que é uma corrente alta. Ou seja, com uma carga baixa, uma corrente baixa do Arduino, sem o risco de queimar a porta do Arduino, eu estou alimentando uma carga alta. Aí quando eu solto, ele desliga. É claro que aí, se vocês não mexem com o Arduino, tem outras formas de fazermos isso. Vamos trocar o Arduino por uma fonte. Então vou parar a aplicação. Tirei aqui o nosso Arduino, vamos colocar uma fonte. Então vamos supor que eu tenho uma fonte de 5 volts e essa fonte tem uma carga, tem uma corrente baixa, ela suporta correntes baixas apenas. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, toda vez que eu apertar o botão, então eu vou tirar isso aqui daqui. A saída da bobina, que é esse pino aqui, virar para o botão. E aí, acho que no polo superior fica melhor. Aí ele vai para o GND. Então,
aqui da fonte vem para cá. Opa, não liguei. Liguei a fonte e vou ligar o GND aqui. Vamos ver se está certo o raciocínio, tá? Eu só vou, por questões de estética aqui, vou deixar isso aqui mais ajeitadinho. Tá, então vamos entender o que vai acontecer agora. Vou arrumar esse fio também, que tá... acho que não tá legal. Então aqui é um perímetro só para medir a corrente. O que vai acontecer? Quem vai controlar vai ser o botão. Então eu tenho uma fonte. Essa fonte, ela vai jogar a tensão dela aqui na entrada da bobina. A saída da bobina está ligado nesse botão. O botão, a ligação dele é assim, nos extremos, tá? Então, se o botão não está apertado, eu não tenho ligação, ou seja, a corrente não flui pela bobina. Por quê? A corrente não está vindo aqui, ela chega aqui, eu não estou apertando o botão, então ela não consegue ir até o GND, não flui. Porém, se eu apertar o botão, a corrente sai da fonte, passa pelo perímetro, o perímetro vai medir a corrente, vem por aqui, passa pela bobina, a bobina cria um campo magnético, o campo magnético liga as lâmpadas no GND e continuando o trajeto aqui da bobina. Passa pela bobina, vem para o botão está apertado, então ele fecha o circuito aqui e a corrente flui até o GND da fonte. Teoricamente está certo, vamos ver o que acontece aqui. Está zerado e acendeu, perfeito? Então estou acionando ali a bobina com 40 mA e a carga está consumindo 750 mA. Eu quero que vocês brinquem então, montem um projeto conforme pedido na parte prática, para vocês aprenderem a fazer as ligações do relé. Valeu, pessoal!